like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. E a Calvin Harris, quem assina este One Kiss, traz uma convidada muito especial. É jovem, é linda, canta que se farta, Dua Lipa. 10 horas 12 minutos. São jovens, também são lindos. Não sei se cantam que se fartam porque ainda não os ouvi cantar. É melhor não, por segurança. Subscrevo. Jorge Afonso, Francisco Gomes, os nossos politicamente incorretos a exercer a sua liberdade de expressão. É assim, sextas-feiras, 10 minutos depois das 10 da manhã. Rapazes, microfones são todos vossos. Que nos trazeis hoje? Antes de irmos ao tema, nós temos que dar os parabéns à seleção de futsal feminina que, depois de ter dizimado a República Checa por 12-1, ontem venceu a Finlândia por 3-1 e garantiu assim o apuramento para o primeiro europeu de futsal feminino. É bom, hoje ou amanhã vai apenas cumprir calendário contra a Sérvia e atenção, aliás, não é 12-1, é 12-0. Ganharam por 12-0. Coitadinhos. Eu até lhes dei um gol agora. Cuida. E não é amanhã, exatamente. Amanhã vai jogar com a Sérvia para cumprir calendário. E atenção a esta seleção, porque com os talentos que lá tem, poderá haver surpresas. E se calhar vem mais um caneco para Portugal. Sim. As coisas que vocês sabem. Eu nem sei do que é que vocês estão a falar. Repete lá só o início. Para eu ver se aprendo alguma coisa. A seleção de futsal feminina. Ok, futsal feminina, já percebi, ok. Exatamente. E que eu não tinha ouvido o início. Conseguiu o apuramento para o europeu, para o primeiro europeu de futsal feminino da história. Atenção a esta equipa. Vejo de vez em quando jogos do campeonato nacional e que grandes jogos. Muito mais interessantes que o futsal masculino, muitas vezes. Olha, essa parte gostei de ouvir, Francisco. É muito mal às vezes, aquilo parece que não sabem jogar. É verdade. Sim. Às vezes estamos a ver um jogo de futsal masculino e não sei o que é aquilo. Parece um jogo de solteiros contra casados. Mas bem, vamos passar aos temas, se calhar. Vamos passar aos temas? Começou? Ora, muito bem. O primeiro tema que a gente traz aqui é um que tem estado na baila, sobretudo nas últimas 2 semanas, que é e diz respeito a todos nós, porque tem a ver com a nossa justiça, é a questão se a nossa Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, vai ser ou não reconduzida para mais um mandato. E estas 2 semanas temos constatado que pode ser que sim, ou pode ser que não. Pode ser que sim, porque corre uma petição nas redes sociais e assinada por cerca de 2.600 pessoas, que pretende que Joana Marques Vidal se mantenha no cargo. Digo sem problema que eu assinei esta petição, porque pretendo que ela lá continue, e também uma sondagem diz que 73% das pessoas gosta do mandato dela e quer que ela continue. Mas, no entanto, durante esta semana que passou, ouvimos uma declaração do presidente do Partido Socialista, Carlos César, a dizer que o mandato da Procuradora não pode ser eternizado. Vamos lá ver uma coisa. Joana Marques Vidal, eu não sei se é a primeira, mas é a Procuradora-Geral da República que a gente neste momento, embora tenha defeitos, a gente pode olhar para o Ministério Público e podemos dizer assim, sim, de facto as coisas estão a avançar, as coisas estão a correr bem. E o que é que os opositores têm estado a dizer, assim de um modo simpático, para não dizer não queremos que ela continue, têm dito assim, então mas não há lá mais pessoas competentes que possam exercer o cargo? E é nesta altura que a gente responde, se calhar há, mas nos últimos anos não apareceu ninguém, esse é que é o problema. E depois quero aqui recordar, qual é o partido que está no governo e que pretende, ou pelo menos dá a entender que não a quer reconduzir no cargo? É o mesmo partido deste senhor, o Carlos César, é o PS. Eu tenho muito respeito pelo PS, pela sua história, por muitas das suas figuras, teve um papel determinante na instauração da democracia, já tomou várias opções corretas, nomeadamente com a saúde e até com a educação neste país, mas olhando para os últimos 10 anos, convém lembrar que o penúltimo primeiro-ministro deste partido, um senhor chamado José Sócrates, é um senhor que neste momento está carregado de processos, alguns até têm 4.000 páginas, e não é preciso ser nenhum Hercule Poirot da política portuguesa para se perceber que este senhor tentou tomar conta do Estado todo.
desde ligações ao BES, à EDP, todos nós vimos o que aconteceu à Manuela Moura Guedes na TVI, e convém lembrar que este senhor, enquanto Primeiro-Ministro, foi o último Primeiro-Ministro socialista que nomeou um Procurador-Geral da República, que era o senhor Pinto Monteiro, que é o senhor que absolveu José Sócrates tudo, desde o Faça Oculto ao Freeport, muitos processos em que o ex-primeiro-ministro estava envolvido, e aqui os magistrados de Aveiro até podiam comprovar, mas não deixaram, por causa de Pinto Monteiro. Portanto, eu não estou aqui a falar do... Vou fazer uma afirmação, pode ser um bocado polémica, mas é o que eu acho. E aqui não me estou a referir nem ao PS de Mário Soares, nem de Jorge Sampaio, nem de António Guterres, não é esse. Estou a falar deste PS dos últimos 10 anos. Em termos de justiça, este PS não é um partido confiável. Não se pode confiar no PS. E aqui não é tudo igual. Por exemplo, pode-se confiar no PSD. Não sei se é todo o PSD, mas, por exemplo, pode-se confiar no PSD de Pedro Passos Coelho e de Paulo Teixeira da Cruz, que puseram lá Joana Marques Vidal, e a Joana Marques Vidal, como vimos, não andou só a correr atrás do José Sócrates e do Ricardo Salgado. Também acusou Miguel Macedo, o então ministro do PSD, por causa do caso dos vistos Gold. Portanto, eu pretendo que Joana Marques Vidal continue, e depois ficam-me com duas afirmações. Uma, que disse há pouco tempo a Manuela Moura Guedes, que é: tenho muito medo que estejam a tentar pôr uns patins a Joana Marques Vidal. E fico com a última de João Miguel Tavares, que é um jornalista que eu muito aprecio, que disse que isto pode ser uma cabala, só com 3 indícios. Este ano, 2018, é o ano em que estão a tentar correr com a Joana Marques Vidal. Foi o ano em que a democracia fez 44 anos e, curiosamente, José Sócrates também era o preso de 44. Tenho dito. Bem, o Jorge já justificou muito bem, e eu, enfim, neste caso, eu tenho que concordar com ele. Eu não gosto de concordar com ele. Verdade, coisa rara. Traz água no bico. Mas ele tem razão. Mas ele ousou fazer uma coisa que só conseguimos fazer com esta procuradora, que é pôr Ministério Público e competência na mesma frase. Normalmente, quando pomos, é falta de competência. Tem uma palavra ali atrás. Mas sim, e também lá está, ele pegou num aspecto mais importante, que é o facto de ela ter acusado Sócrates. E acreditando que o PS não quer retirá-la do seu mandato devido a isso, devido à acusação a Sócrates, fica um bocado estranho que seja o PS a fazê-lo. Se calhar o PS poderia fazer aquilo que António Costa tem habituado muito bem os portugueses nos últimos anos, que é mantê-la no processo, e quando o processo de Sócrates estiver quase a acabar, que está ali uma confusão desgraçada que já ninguém sabe nada, aproveita e retira, que é ali tentar jogar politicamente, que ele tem feito muito bem nos últimos anos, e eu acho que ela devia continuar, até porque ela tem ajudado a arrumar a casa, isso tem sido claro. Mas sim, se o PS atirar, acho que o PS pode arriscar bastante, e se calhar até pode dar um bumbum eleitoral a Rui Rio. Para quem não entende, só para fazer a ponte, porque é que a querem retirar, que vocês não disseram ainda? Ora, muito bem. É assim, a última experiência do PS, conforme eu disse, foi um procurador nada bem sucedido. E, sei lá, pode ser inveja de não ter feito as boas escolhas, ou tentar branquear alguns dos seus, hipoteticamente, não faço ideia. O que eu sei é que neste momento podemos olhar para o Ministério Público e vemos as coisas a avançar. E de repente vêm pessoas dizer que... Eu sei que isto pode também não querer dizer nada, mas também é muito suspeito. O presidente do PS, Carlos César, a dizer que o mandato da procuradora não pode ser eternizado. Ora, isto também quer dizer que se calhar não a querem manter lá, digo eu. Portanto, é assim, não, razões só mesmo as pessoas do PS saberão, mas é assim, quando temos as coisas a avançar e mesmo assim querem retirar a pessoa do cargo, é no mínimo suspeito. Uhum. E mais, rapazes? Bem, agora também vamos continuar na justiça, e é um tema que me é bastante caro, que é o processo Etopeira contra o Benfica e o facto da SAD do Benfica estar a ser acusada. Enfim, eu, em relação a esse tema, eu primeiro tenho vontade de me armar em 50 marmães que há uns tempos foram ao Alcochete, meter-me num comboio, ir a Lisboa e fazer isso ao presidente do Benfica.
porque ele tem gerido este caso, valha-me Deus. Valha-me Deus, o que é que o homem tem feito? É que ele consegue, sempre que fala, pôr os pés pelas mãos. É que eu nunca vi tal coisa. Mas lá o homem começar a contratar Ferreiras e companhias ilimitadas e que deixe de falar. Calça um bocadinho, homem. Mas enfim, mas há uma coisa neste processo que me parece um bocado fora... Parece-me a mim um bocado estranho. Porque o processo é topeiro, é sobre a corrupção a um membro do Ministério Público que o Benfica cria para saber informações do processo. Então porquê a suspensão desportiva? Que é algo que fica ali um bocado estranho no meio disto. Eu percebi a suspensão desportiva se fosse corrupção envolvendo o futebol. Mas agora, algo que não tem rigorosamente nada a ver com o futebol, ou não tem diretamente a ver com o futebol, a suspensão desportiva. Então, mas há de ser curioso ser o Ministério Público a lançar isto, porque é o mesmo Ministério Público que há uns tempos, em relação a um caso de pedofilia, que o Tribunal, e muito bem, suspendeu o autor do seu trabalho, pois ele trabalhava no ATL, que disse que isso era excessivo. Ou seja, o Ministério Público, agora vamos generalizar, o Ministério Público acha bem um pedófilo no futebol, mas alguém que corrompe fora do desporto, mas está ligado ao desporto, deve ser suspenso da prática desportiva. Acho que ficou um bocado estranho, digo eu. Sim, verdade. No que diz respeito a este caso, antes de irmos às questões jurídicas, eu só quero trazer aqui umas coincidências e vamos recuar até aos anos 50, por exemplo, em que nesse tempo, nos anos 50, o Sporting tinha o domínio do futebol português, e há um célebre episódio num jogo na Tapadinha entre o Atlético e o Sporting, em que alegadamente o então presidente dos Leões, Góis Mota, terá entrado com uma pistola na cabine do árbitro e terá dito: vê lá bem o que é que vais fazer, porque o Sporting tem força para arrebentar com isto tudo. Curiosamente, foi por esses anos que o Sporting deixou de ganhar tanto e ter o domínio no futebol português. Em 2004 foi o ano em que, muitos anos depois, em 2004, foi o ano em que rebentou o escândalo do apito dourado. E curiosamente, no ano a seguir, o Futebol Clube Porto, que é um dos clubes visados no apito dourado, não conseguiu ser campeão. Anos depois, as escutas do apito dourado foram para o YouTube e nesse mesmo ano o Futebol Clube Porto também não conseguiu ser campeão. E agora, em 2017, rebentou o escândalo dos e-mails e neste mesmo ano que passou, o Benfica também não conseguiu ser campeão. Eu sei que se gosta de separar a questão desportiva do resto, mas que bate quase tudo certo, bate. É só uma coincidência. E depois, no que diz respeito ao caso da Benfica SAD condenada, o Benfica já vai em 7 casos. Se os primeiros 2 podem ser facilmente refutáveis pelo Benfica, pelo seu presidente e pela sua estrutura, os restantes já não é tão fácil e se calhar impossível. Vou dizê-los por ordem crescente: vouchers, convites, e-mails, jogos da mala, em que alegadamente pagaram a jogadores para perderem o jogo, ou para perder o jogo contra o Benfica, claques ilegais, tráfico de droga, em que um condutor de uma carrinha do Benfica foi lá apanhado com 10 kg de cocaína ou de AX, e fraude fiscal, em que o presidente do Benfica, já há muito tempo, que foi constituído arguido no caso BPN, e consta-se que as empresas dele, segundo o Correio da Manhã, ficaram a dever mais de 600 milhões ao BES. Quase que me dá vontade de dizer, eu não gosto nada do Sr. Bruno de Carvalho, mas houve uma vez que ele disse assim: se isto for verdade, se calhar os lesados do BES não têm que ir protestar a São Mendes, se calhar têm que ir protestar ao Estádio da Luz. Mas no caso do Etopeira, em relação ao que se está a passar com o Luís Filipe Vieira, eu acho que ele tem 2 fantasmas, quer dizer, um é físico, mas o outro é espiritual. Um chama-se Paulo Gonçalves, e o outro já foi expulso, já o mandaram embora. E o outro chama-se Vali Azevedo. Vali Azevedo porquê? Porque é aquele indivíduo que é assim, é que Luís Filipe Vieira é a pessoa que resta daquele Benfica que recuperou o bom estado do Benfica a seguir ao Vali Azevedo. E portanto, isso faz com que pense, se eu sair daqui pode vir outro demagogo. E o Benfica tem um bocado esse fantasma. E Paulo Gonçalves, podíamos falar tudo o que o homem fez, mas e tudo o que o Luís Filipe Vieira mandou fazer, mas convém aqui recordar uma coisa: onde é que estava Paulo Gonçalves em 2004, quando rebentou o escândalo do apito dourado? Estava no Boa Vista.
E antes onde é que esteve? No Futebol Clube do Porto. Eu meio a brincar, meio a sério, até digo assim, o homem antes de ter ido para o Benfica fez a escola toda. Ele é um contratado. Os clubes contratam. Está a querer me envolver em escândalos. Pumba, Paulo Sim, Gonçalves. e ele foi contratado pelo Benfica precisamente porque o Benfica percebeu que ele valia muito mais do que os 100 ou 200 advogados cá em Lisboa que percebem de futebol. E depois só quero deixar uma crítica final ao Benfica. É assim, o Benfica há cerca de 14 anos foi o clube que mais barulho fez e mais campanha fez pelo apito dourado no sentido de instaurar a verdade no desporto. Mas a verdade é que depois foi buscar pessoas que estavam ligadas a essas estruturas para ele mesmo ter domínio nos bastidores do futebol. E basta, todos nós nos recordamos o que é que o Luís Filipe Vieira disse em 2002. Tinha perdido uma contratação de um jogador excelente para o Porto e disse assim, não, isso a mim não me interessa. O que me interessa é ter as pessoas certas nos lugares certos, incluindo na Liga e na Federação. Pronto, é uma declaração que o próprio fez e que é suspeita desde essa altura. Pronto, só esperemos é que a justiça atue e que pune as pessoas se fizeram algum tipo de corrupção. Mas concordas comigo quando eu digo que é um bocado estranho e não tem muita lógica suspender um clube da prática desportiva por corrupção, neste caso fora de campo. No caso específico da Topeira. Se nada tem a ver com o desporto, não faz sentido. Mas... A menos que seja um investigador qualquer da PJ que ainda ajustar as bolas. Sim, se bem sim, que com algumas contratações que o Benfica fez, acho que eles vão fazer tudo menos jogar a bola. Sim, tu adoras o Ferreira, não é? Não falas disso. Tá bem, eu não falo. Muito bem. Enquanto vocês estavam aí a falar, nós passámos uma música de Iron Maiden. Como é que era? Desculpem, já, eu até fico gaga. Era do Benfica, Iron Costa. Sim, sei O qual que é. era aquilo? É uma coisa, enfim, uma ideia do Luís Filipe Vieira quando o Benfica ganhou o primeiro campeonato com o Jorge Jesus, que decidiu fazer um disco com diversos artistas a cantar diversas músicas para o Benfica, ainda por cima. Há uma versão dos Conquistadores, mas essa vai ficar para a história como... Enfim... Olhem, rapazes, 10 horas 29 minutos. Têm um minutinho para fechar isto. Deixem só uma coisa. A série Insatiable, que nós falámos há uns tempos da Netflix, que deu uma polémica desgraçada e que houve uma petição para cancelar ainda antes dela estrear, vai ter uma segunda temporada. Ou seja, excelente. parabéns à Netflix, que apesar de todas estas confusões e normalmente costumam tentar se esconder ou não, e muito por culpa das grandes audiências que tem tido, acaba por conseguir ter coragem para fazer uma segunda temporada, e é uma derrota dos marretas, não é verdade? Que acabaram por conseguir, e também um obrigado aos marretas, porque graças àquela idiotice que fizeram, acabaram por dar ainda mais visibilidade à série. É verdade. Verdade. A publicidade negativa às vezes também funciona, não é? Sim. Há quem Sem diga dúvida. que falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ok. Sim. Jorge, o que ias dizer para terminar? Para terminar, só aquilo que se está a passar no Brasil condeno profundamente, embora já tenha percebido que o senhor não é nada recomendável, aquilo que aconteceu com o senhor Bolsonaro, que foi É um senhor encantador, esfaqueado. não sei Não é assim, eu tenho quase a certeza que depois de o terem esfaqueado, o homem agora está assim com um bocado de aspecto de mártir, porque pelo menos foi o que lhe deram, e portanto eu acho que ele começa a ficar com mais hipóteses de ganhar. O que é perigoso, não é? Enquanto ao senhor sou Ele é uma 55. espécie de Trump. Sim, deixa-me um bocado como o Trump, é assim, ele desafiou o status quo que deixou o país como está, mas só que lá está, na América o sistema funciona melhor e as pessoas conseguem ser um bocadinho mais corretas, enquanto no Brasil basta olhar para o sistema, tem 1300 partidos e a maioria é partidos de esquerda, e os partidos de direita têm nomes de partidos de esquerda, como por exemplo Partido do Progresso, Partido Liberal. É um sistema que eu menos gosto e que não entendo. Que ninguém percebe, nem eles próprios percebem. Uma coisa rápida, sabem como é que chama o Bolsonaro? Que é Trump tropical. Sim. E é Verdade. assim. www.terranova.pt Rapazes, beijinho, obrigada, até para a semana. Beijinho, Marijão. Até à próxima.